aqui, aula do terceiro do ensino médio, exercícios gerais de dinâmica, está na apostila 2, aula 25, página 123. Então, o primeiro exercício, os blocos A, B e C da figura têm massa 3 kg, 1 kg e 1 kg respectivamente. Supondo-se use as polias ideais e desprezando os atritos, determine a intensidade da aceleração do corpo C, reação de B sobre A. Primeiro, a aceleração do corpo C é igual à aceleração do corpo B, que é igual à aceleração do corpo A, porque o conjunto se locomove tudo junto. Então, o que nós temos aqui? O que eu vou fazer aqui? Na maioria dos exercícios, primeiramente o pessoal separa os corpos, indica as forças, que daí é normal, e depois trata cada corpo de maneira separada. Eu costumo juntar tudo e resolver de uma única vez. Em muitas situações isso funciona de maneira prática e evita que a gente caia em sistemas de equações. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu analiso esse conjunto, ele vai se locomover devido à força-peso. Então, a força responsável por fazer esse conjunto se deslocar é a força do corpo C. Então, minha força resultante aqui é o peso do C. Então, vou aplicar a segunda lei de Newton, princípio fundamental de dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Minha força resultante é a força-peso do corpo C. E essa força-peso, C, que é a resultante responsável por deslocar uma massa de A, de B e de C. Então, por isso, 3 mais 1 mais 1. Então, minha força-peso de C, C tem uma massa de 1 kg, então a força-peso é M vezes G, 1 vezes 10, que é a gravidade, vai dar 10. 5 vezes que número dá 10? 2. Então, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do corpo A é 2 metros por segundo quadrado, do B também e do C. E tem B. Então, agora nós temos que determinar a reação do corpo B sobre o A. Então, a reação do corpo B sobre A é esta força, tudo bem? Então, o conjunto começa a se movimentar, a corda tracionada puxa A, que bate no B e faz ele andar. Então, em primeiro momento, eu poderia tentar calcular aqui, só que aí eu tenho que entrar num sistema de equações, analisando primeiramente o A, e quando eu analiso o A, eu não tenho o valor da força-tração, nem a força de reação de B sobre A. Então, em primeiro momento, eu não acredito que isso daqui é uma boa opção, mas sabendo que FBA e FAB formam para ação e reação, então eles têm a mesma intensidade, apenas sentidos opostos. Então eu vou analisar esse cara aqui, porque ele só tem uma força atuando, então essa força B vai ser a minha força resultante. Então a força resultante no objeto B, no bloquinho B, é a força B, que é igual a massa vezes a aceleração. Essa força B é responsável por movimentar a massa do objeto B. Então, aí nós temos a massa do B é 1 kg, a aceleração é 2, que foi determinado no item anterior, tranquilo. Força B é igual a força BA, que é igual a 2 newtons. Vamos para o exercício número 3. Então, vamos lá. Uma criança de peso 280 newtons está em cima de uma balança dentro de um elevador. Sabe-se que a aceleração local da gravidade é 10 metros por segundo quadrado e que essa balança mede a força normal em newtons. Determine as indicações fornecidas pela balança quando o elevador sobe verticalmente em movimento uniformemente acelerado, com aceleração de intensidade. Então, a balança está medindo a força normal, então da balança a gente já imagina que é para cima, força-peso para baixo. Então, aplicando a segunda lei de Newton, ali, o princípio fundamental da dinâmica, normal menos a força-peso, que é para baixo, é igual a massa vezes a aceleração. Vamos substituir, peso foi dado 280. A aceleração foi dada 3.
Se ele sobe acelerado, então a aceleração é para cima, então a força normal tem que ser maior que a força peso, tá bom? Por isso que eu comecei com ele. Sobe acelerado, aceleração tem sentido para cima, então a força resultante, o sentido dela também é para cima. Então, minha normal tem que ser maior que o peso. Então, normal menos o peso, que é 280, é igual a massa vezes a aceleração. Da onde surgiu esse 28? Peso é igual a m vezes g. M vezes 10 tem que dar 280. Aqui, número vezes 10 dá 280, 28, tá bom? 28 vezes 3 vai dar 64. Menos 280 passa para o outro lado, fica positivo. Então, ficou 280 mais 64, que deu 364 newtons. Item A resolvido. Item B. Agora o elevador sobe verticalmente em movimento uniformemente retardado. Se é retardado, velocidade tem sentido, direção vertical sentido para cima, então a aceleração tem que ser sentido para baixo. Então minha força resultante tem que ter o sentido para baixo. Então agora quem vence é a força que está apontando para baixo, que seria minha força peso. Então peso menos a normal é igual a massa vezes a aceleração. Vamos substituir normal, o peso não muda, a massa não muda e a aceleração continua 3. 28 menos 280 menos a força normal é igual a 28 vezes 3, que dá 64. Eu pego esse menos normal, passo para o outro lado, ele fica positivo. Pego esse 64, trago para cá, ele ficou negativo. Então, ficou 280 menos 64, que dá uma força normal de 196 newton. Exercício 3. Meu elevador desce verticalmente em movimento uniformemente acelerado. Então, ele está descendo acelerado, então a aceleração é para baixo, a força resultante tem que ser para baixo. Então, nesse caso, a força-peso ela vence. Então, ficou peso menos a normal, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Vamos substituir. Peso 280 ficou idêntico ao item acima, tudo bem? Então, aqui eu já multipliquei, né? Massa vezes aceleração vai dar 84, desculpa, falei errado lá em cima, vai dar 84. 84 passa para o outro lado, fica negativo, 280 menos 84, 196. Então, falar que o elevador sobe verticalmente com movimento retardado ou desce verticalmente com movimento acelerado com o mesmo valor da aceleração, proporciona o mesmo valor da minha força normal. Para encerrar o exercício, item D, o elevador desce verticalmente em movimento uniformemente retardado. Se ele está descendo retardado, então a aceleração tem que ser para cima, a força resultante também tem que ser para cima, então aqui nós temos também a normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração, peso 280, m vezes a 28 vezes 3, que vai dar 84, menos 280, passa para o outro lado, mais 280, nossa normal é 364. Então, descer verticalmente retardado com aceleração de 3 metros por segundo quadrado é a mesma coisa que subir acelerado com aceleração também de 3. Pessoal, essa foi a nossa aula número 25. Até a próxima.